Bem-vindos ao canal da ferramenta. Eu me chamo Tomás Felipe e hoje vamos falar dela, a tupia mais versátil da Makita, a RT0700. Vamos lá falar dessa ferramenta? Bom pessoal, vamos falar um pouco das características técnicas desse equipamento, para quem é e claro, como é o uso dela no nosso dia a dia. Vamos lá! Falando um pouco a respeito das características técnicas, tá? A primeira coisa que a gente vai observar é que ela é uma ferramenta extremamente compacta, tá? Ela pesa apenas 1,8 kg, tá? Com um motor de 710 watts. Que é uma potência excepcional para um equipamento como esse daqui. Ela possui uma coisa que particularmente eu gosto muito na Makita, que é essa facilidade de você trocar as escovas do carvão, tá? Então ela tem aqui nas suas laterais a chavezinha, né, que você vem com uma chave de fenda, gira e você consegue ter acesso fácil às escovas. Então isso reduz muito o custo de manutenção desse equipamento, permitindo ao próprio proprietário fazer essa troca, sem a necessidade que você se desloque até uma assistência técnica para fazer uma troca dessas aqui, ok? Mas vale sempre salientar, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver receio, leve para uma assistência. Bom, falando um pouco mais sobre a característica técnica dela, ela vai possuir aqui a chave de liga e desliga. E aqui em cima, no topo da ferramenta, você vai ter 6 velocidades, tá? Ou seja, ela é uma tupia de velocidade variável. Então você vai ter desde 10.000 rotações aqui no número 1, indo até 30.000 rotações por minuto aqui no número 6. E isso ajuda que você tenha um acabamento mais preciso, ou seja, você vai usar a pinça para uma determinada madeira, ou um determinado compensado, MDP ou MDF, e você consegue ajustar a velocidade de corte. Então você consegue realmente um ajuste mais fino. Isso dá um acabamento excepcional, tá? Então realmente é um diferencial. Por ser uma ferramenta de corte que produz muito pó, principalmente quando você está trabalhando com MDF, ela já vem dotada do duplo isolamento contra a poeira. Isso dá uma longevidade muito grande à ferramenta. Não preciso nem falar para vocês também que é uma ferramenta 100% rolamentada, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma Makita. Bom, outra característica bacana é a partida suave. Isso é um item que eu particularmente sou fã quando a gente fala de ferramentas de alta rotação, né? Então é uma ferramenta que quando você coloca ela na base, depois eu vou mostrar para vocês. Quando você coloca ela aqui na base, que você vai ligar para poder dar o acabamento, né, ela não vai dar aquele tranco, porque ela pode sair, por exemplo, de 0 a 30.000 rotações em menos de 1 segundo, isso é muito rápido. Então, com essa partida suave, ela permite um controle melhor da ferramenta, dando uma precisão maior na hora que você vai fazer aquele desbaste, né? E, lógico, a segurança do operador. Outra coisa muito bacana que eu gosto dela é a velocidade constante. Ela é uma ferramenta que ela não perde torque, porque ela tem um controle eletrônico de velocidade, tá? Então isso é muito legal também. Vou falar um pouco do cabo dessa ferramenta, tá? Vem com um cabo relativamente grande, um cabo com 2,5 metros de comprimento. Na minha opinião, para uma ferramenta como essa aqui, caberia pelo menos 3,5 metros ou 4 metros. Mas aí é uma opinião particular minha e eu sei que a indústria ela não vai mudar em função disso, o que é uma pena, porque ela deveria ouvir mais o consumidor. Muitos dos colegas que eu falo, eles falam muito sobre isso, que esse tipo de ferramenta que você está sempre deslocando, ela deveria ter um cabo maior, mas vamos mais para frente, quem sabe um dia. Bom, como eu falei, ela é uma ferramenta muito versátil, ela vem uma quantidade muito grande de acessórios, principalmente nas versões mais completas, que ela possui 3 versões. A RT0700C, que é a minha, a C2, né, que vem com 2 bases além dessa daqui,
ou seja, seriam 3 bases, uma mais duas, e a CX3, que seriam 3 bases, mais a que já vem na versão standard, tá? Que seria essa daqui, ou seja, são 4 bases. Ela possui uma guia paralela muito bacana, tá? É simples, mas bem eficiente, tá, pessoal? Você vai soltar essa roldanazinha aqui, vou colocar aqui. Vamos lá. Vou jogar um pouquinho mais aqui. Agora sim. E aí, você vai fazer o ajuste. Só uma dica para quem gosta de usar essa guia paralela: na hora que você estiver regulando a altura da guia, né, que você pode regular essa altura aqui, procure sempre fazer o ajuste da seguinte forma: você coloca ela, deita na peça que você quer fazer o corte, e aí sim você faz o ajuste da altura, tá? Aqui você tem a borboleta, que você vai fazer o controle da profundidade, tá, do corte da peça. Então, por exemplo, eu posso pegar simplesmente, já com a pinça colocada, né, e fazer esse ajuste. E aí me permite fazer um corte mais preciso, né, sem que eu tenha distorções na hora de fazer o desbaste aqui da peça, tá? Então, aqui seria um outro acessório. Ela vem com 2 chaves, tá? Vou tirar aqui esse acessório para mostrar a vocês. Essas chaves servem para que você possa trocar a pinça, tá? Então eu tenho aqui uma pinça, tá, de corte. Aqui. Tá? Então, assim, você vai possuir 2 formas de estar mexendo com relação à colocação das pinças, tá? Uma é você utilizar essa parte aqui. Então, você pressiona esse botão, ele entra na cavidade aqui e trava. Então, você pode fazer a troca da pinça só com uma das mãos, tá? Só com uma ferramenta, ou caso você seja uma pessoa mais cuidadosa e saiba fazer esse tipo de ajuste, você vem com essa outra que ela tem um rebaixo aqui na pinça, né, na haste da pinça, onde você vai encaixar uma das chaves e a outra aqui, e aí sim você vai fazer o aperto. Então é uma ferramenta muito bacana mesmo, realmente pensada para a praticidade do operador. Só uma dica, pessoal: sempre que você for utilizar equipamentos de corte, na verdade, sempre que você for utilizar uma ferramenta, seja ela qual for, procure sempre utilizar equipamentos de segurança. Bom, aqui como vocês podem ver, eu estou manuseando a ferramenta com ela fora da tomada. Isso é uma dica mandatória praticamente para todo mundo que vai regular, vai trocar uma ferramenta, vai trocar uma peça na ferramenta, principalmente uma ferramenta de corte como essa daqui, tá? O uso de um protetor facial, tá? O óculos é muito bom, mas se você puder utilizar o óculos e um protetor facial, é muito bacana. O uso de fones ou protetores auriculares, tá? Isso realmente você vai preservar a sua saúde, tá? Não recomendo você utilizar essa ferramenta com luvas, mas aí é uma questão minha, tá? Então fica cada um a seu critério, mas faça sempre uso de equipamentos de proteção, tá? Na hora que você colocar a pinça, deixa eu retirar essa daqui. Bom, sempre que você for utilizar esse tipo de ferramenta, evite fazer adaptações em pinças. Procure sempre uma pinça original, tá? Essa tupi aqui, ela vem com 2 pinças de fábrica, uma de 6 mm e outra de 8 mm. Existem outras 2 pinças que você pode comprar como acessório, que eu particularmente eu não acho
uma postura correta, né, da Makita, quando ela pega, oferece um equipamento como esse, que tem um valor relativamente alto, tá? A média de preço dessa ferramenta agora em 2016, em agosto de 2016, vai de 500 até 630, acho que foi o local que eu vi mais caro, essa versão daqui, tá? Você colocar apenas 2 pinças, sendo que ela tem a de 1/4 e a de 3/8, para você comprar, e são caras. São pinças com um valor maior do que R$54, que foi o canto mais barato que eu achei, que é lá no Maquitão, aqui em Lauro de Freitas, com o nosso amigo Renato. E olha que eu pesquisei muito na internet, tá? Então, fica a dica para a Makita, pô, não faça esse tipo de economia com o nosso cliente não, com o nosso consumidor, que realmente fica deixando a desejar. E são pinças difíceis de ser achadas, tá? Então, vamos lá. Então, você vai colocar a pinça aqui dentro, ok? E essa rosca aqui, ela serve para dar o aperto na pinça. Então, muito cuidado para não montar a rosca, tá? A porca na rosca. E quando você colocar a pinça, dê um pré-aperto. Se você não estiver utilizando a guia, você vem com a base. Você vai observar que aqui dentro da base tem um pino, bem aqui, ó, ok? E a ferramenta, ela possui um sulco lateral, então você vai pegar aqui e aí deslizar. E aqui você consegue fazer o ajuste. Uma dica bacana, ela tem uma régua de graduação aqui lateral em milímetros, tá? E em polegada. Então, você consegue regular essa altura justamente por essa roldana. Então eu tenho um ajuste mais preciso da profundidade de corte. E isso tudo você vai ter justamente aqui na lateral, essa graduação. Ok? Então, vou subir ela só um pouquinho aqui para poder travar aqui a peça. Pronto. Bom, no uso dessa régua aqui, como eu falei com vocês, você vai fazer esse ajuste, então você permite um desbaste mais bacana. Ela tem um coletor de pó muito eficiente, então você vai colocar, encaixar essa parte pontuda aqui primeiro do coletor, nesse orifício aqui, okay? E aí travar. E com o parafusozinho, vamos lá, você vai fixar ele, a base. Então agora eu estou com minha ferramenta completamente pronta para uso. Aqui, vou colocar aqui a base. Aqui. Vamos regular aqui a profundidade dela. Vou liberar. Aqui tá legal. Deixa eu ver aqui. Eu quero que ela passe só isso aqui da peça. Pronto. Aqui eu já regulei. Vocês viram que eu regulei a altura da ferramenta, da fresa, tá? Aqui a distância que eu quero que essa fresa desbaste a peça, tá travada, ok? E, lógico, o coletor de pó. Com o coletor de pó, eu consigo ter uma limpeza maior no meu ambiente de trabalho. Então, isso é bem legal. Bom, essa guia aqui, ela serve para copiar, na verdade, uma guia copiadora, quando você está fresando. Eu nunca utilizei, tá? Não sou usuário desse tipo de acessório, mas com relação aos outros acessórios dessa tupia, você vai ter uma base de mergulho, ok? Seria essa aí que vocês vão ver no vídeo. Você tem uma base inclinável, então você pode pegar essa ferramenta e inclinar
ela para poder fazer um corte mais diferente, principalmente quando a gente só possui um tipo de fresa ou dois tipos de fresa. Então essa base inclinável lhe permite uma criatividade muito maior, ok? Ela tem a base offset ou base de deslocamento, né? A qual ela transfere esse eixo para um outro eixo paralelo, né, da ferramenta, e permite você fazer um corte mais próximo a cantos de parede, por exemplo, né? Então isso é bem legal. Ele dá uma distância, só para você ter ideia, entre a pinça onde ela vai fresar e a extremidade, né, onde você está tocando com a peça, de 18 milímetros. É bem legal. A base de inclinação vai desde -30 até 45 graus, que também é muito bacana. Agora eu queria deixar uma dica aqui para quem usa tupia. Sempre que você for utilizar a ferramenta, preste atenção qual o sentido de corte da ferramenta, para que você evite cegar a fresa, tá? Então, por exemplo, essa daqui ela gira nesse sentido, tá? Então eu sei que ela vai pegar aqui e vai cortar nesse sentido aqui, nesse movimento. Então eu vou ter que vir daqui para cá. Para quê? Para que eu consiga realmente o efeito necessário, tá? Bom, pessoal, para quem é a tupia? A tupia é um equipamento voltado para todo mundo que trabalha exclusivamente com madeira ou com PVC ou acrílico, tá? Ela não é uma ferramenta indicada para você estar trabalhando com peças metálicas. Existem algumas fresas específicas para trabalhar com alumínio, tá? Que você ainda pode utilizar um equipamento como esse daqui, tá? Mas caso você realmente vá trabalhar com peças metálicas, com materiais não ferrosos, eu recomendo uma tupia com uma potência um pouco maior. Ela tem um pouco mais de torque, ou seja, um pouco mais de força, tá? Para poder fazer essa usinagem, né, na peça de alumínio, no caso, ok? Mas ela é uma ferramenta realmente voltada para quem trabalha com madeira, com MDF, com MDP, com pinçado naval, que eu seja, né? Então ela é uma ferramenta específica para quem trabalha com isso, ok? Todo mundo do ramo da carpintaria, marcenaria, os robistas, o pessoal que trabalha com artesanato, né? Então é a ferramenta ideal. Bom, então vamos agora saber como é o uso dela no nosso dia a dia. Bom, é uma ferramenta que eu uso né? Bom, para quem é esse equipamento? Como é o uso dela no nosso dia a dia? Ela é uma ferramenta que é necessário que você tenha realmente um cuidado maior, tá? Na hora de você operar com ela. Faça sempre o aperto muito bem feito, né? Lógico, nada de forma excessiva, mas faça um aperto bem feito da pinça, tá? Da pinça na fresa, para que você não tenha folga, para que ela não se solte do equipamento. Então, isso é um cuidado que realmente você tem que ter, tá? Use sempre os equipamentos de proteção individual, óculos, máscara, né, o protetor facial, protetor auricular. Nunca é demais, tá, você utilizar ela com esses equipamentos. Na verdade, eu digo que é mandatório, né? E sempre faça a troca ou a regulagem dela com ela fora da tomada, tá? Nunca mexa com equipamentos elétricos, faça ajuste em equipamentos elétricos com eles conectados, porque de repente você pode esbarrar no botão, ou então simplesmente alguém mexer nele de forma acidental e você tem um problema. Então, você desliga o equipamento aqui na própria peça e desliga ele da tomada, beleza? Essa ferramenta ela tem realmente uma precisão muito boa, um bom acabamento. Eu nunca trabalhei com ela de forma que ela não entregasse um aplanamento, né, bem feito na superfície que ela está fresando. Ela não vibra. Esse sistema de partida suave realmente permite um controle muito bom da ferramenta. Esse sistema de velocidade constante, né, velocidade eletrônica, controle eletrônico de velocidade, permite realmente uma usinagem muito bem feita da peça, tá? Então realmente fica aqui a minha dica e minha aprovação desse equipamento. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo,
tá? Se vocês estão querendo saber mais informações, porque não dá para falar tudo sobre ela, coloca aí nos comentários. Essa ferramenta ela vem com outras duas versões, né, como eu falei, uma que vem com essa base mais duas e outra versão que vem essa base mais três. Mas como eu não tenho as bases, eu não posso falar delas aqui para vocês. Mas também são realmente ferramentas indispensáveis, ok? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal da ferramenta Tomás Felipe.